Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Fábio Gentilin, professor da disciplina de Eletrônica Analógica. Pessoal, então, essa é a nossa aula da semana 9, né? É a última semana de aula aqui do módulo 51 de 2025, né? E nessa aula, nós iremos falar sobre a continuidade da aula anterior, né? Onde nós estávamos ali falando sobre os amplificadores operacionais, né? E, além desse tema, né, que a gente vai terminar, nós iremos falar sobre alguns circuitos muito importantes, né, de uso desses amplificadores. Então, como que a gente monta um circuito com amplificador operacional, por exemplo, para que você possa amplificar o sinal, né, para que você possa é, compatibilizar impedâncias, né, para que você possa, por exemplo, somar ou subtrair sinais. Então, a gente vai falar sobre isso nessa aula. Então, fiquem até o final aí, para vocês poderem pegar todo esse conhecimento e somar ao de vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, começando, né, com a continuação da última aula, onde nós falávamos sobre o fator de realimentação, tá? Esse fator de realimentação nós chamamos de B, letra B, né, de bala. Esse elemento, ele leva em conta os resistores, né, que nós utilizamos para fazer o feedback, para fazer a realimentação, né, do nosso amplificador operacional. Então, é uma maneira de você também dimensionar o seu circuito, né, através desse fator de realimentação. Por quê? Vocês vão aprender o seguinte, que há duas principais topologias a serem estudadas aqui, nós iremos ver na aula referente à semana 9, né? Que dizem respeito aos circuitos com amplificadores operacionais. Então, dentro desses circuitos, essas duas principais topologias que dividem, né, os temas relacionados aí a esse componente, né? Um deles chama-se amplificador inversor e o outro é amplificador não inversor. E vocês vão entender o porquê disso mais adiante, tá? Então, mais à frente a gente vai mostrar as diferenças entre esses dois casos, né? Então, pessoal, falando sobre o fator de realimentação, eu vou colocar um óculos aqui. Ele tem uma relação com o ganho que nós vamos trabalhar com o nosso amplificador operacional. Tá? Então, nós temos necessidade, né? Nós temos ali o objetivo de, a partir de um sinal pequeno, convertê-lo em um sinal maior. Então, imagine um sinal que tenha 10 milivolts, né? Você tem esse sinal ali de um sensor, você tem esse sinal que vem de algum ponto de um circuito, você precisa amplificar esse sinal para uma variação, né, de 0 a 5 volts, por exemplo, né? Então, esse ganho que você tem que dar no sinal vai vir a partir desses resistores que você vai utilizar juntamente com o seu amplificador operacional. E esse fator B vai vir daí. Por que que essa figura aí, o que que ela está representando para nós, né? Então, para você que está assistindo essa aula, você tem que imaginar sempre um cenário macro, tá? Depois vir para um cenário micro, né? Então, vem de fora para dentro aqui do nosso circuito, olha para uma coisa grande, depois vamos entender as coisas menores lá dentro, tá? Então, olhando para esse diagrama que vocês estão vendo, nós temos ali uma informação aqui na entrada, nós chamamos de VI, tá? Então, VI corresponde à tensão de entrada. É o sinal que você tem de 10 milivolts. Então, imagina assim, que eu tenho um sinal de 10 milivolts, ou de 0 a 10 milivolts, ele está representando para mim, por exemplo, uma temperatura que o sensor detectou. Então, tem um sensor lá, ele mede uma temperatura, e dentro de uma faixa de operação desse sensor, então suponha esse sensor com uma faixa de operação de 0 até 800 graus Celsius. Tá? Você tem um sensor desse. Comprou lá o sensor, e ele já veio escrito na etiqueta dele lá, esse sensor trabalha nesta faixa de operação. Então, entre 0 e até 800 graus. Ele não lê negativo, ele só lê de 0 a 800 graus. Para você tá ok, você vai medir temperatura de uma máquina, de um motor a combustão, por exemplo, que vai trabalhar sempre ali, um gerador
diesel, sei lá, você vai usar para alguma aplicação que você precisa monitorar uma temperatura e não apenas detectar o momento em que atingiu a temperatura, que é o caso do termostato, né? Os termostatos, pressostatos são dispositivos que eles atuam quando você atinge um valor. Então, termostato, vamos pensar que ele tem lá uma temperatura de 112 graus, né? No carro tem um exemplo desse, né? Os veículos aí, né? Então, o termostato está ali, né? Em alguns modelos mais antigos, né? Quando atinge aquela temperatura de 112 graus, ele fecha um contato e acende uma luz no painel. Então, isso é um termostato. Tá? Ele não te dá um parâmetro para você ver o aumento gradativo dessa temperatura, como no caso de um ponteiro, né, no indicador. Então, o sensor de temperatura ele te dá essa linearidade, né, para que você possa acompanhar essa variação, essa grandeza, né, dentro de uma faixa. Então, o sensor ele tem essa capacidade. O termostato não, embora o termostato também seja sensível à variação de temperatura, né? O termostato ele só vai atuar com um contato elétrico que fecha ou abre, né? Depende do que você comprou, do que você tem, né? E quando atinge um valor de temperatura ou de pressão, ou seja lá qual for a variável para a qual ele foi fabricado, né? Muito bem. Então, voltando aqui para o nosso caso do exemplo que eu dei da temperatura, você tem um sensor que te entrega uma temperatura, né, desculpe, te entrega um sinal de tensão, tá, proporcional à temperatura. Então, ele lê uma temperatura de 0 a 800 graus e te entrega de 0 a 10 volts, ou seja, 0 volt, 0 graus Celsius. 10 milivolts, tá, 0 a 10 milivolts, né, falei 0 a 10 volts, não, 0 a 10 milivolts, né, então 0 volts, 0 grau, 10 milivolts, 800 graus. Quando o sensor estiver detectando 800 graus, ele vai entregar para você 10 milivolts, tá ok? Então, isso é que você tem que ter em mente, tá? São escalas proporcionais ali. E aí você tem essa variação de 0 a 10 milivolts entrando aqui. Só que isso para você não serve muito, né? Porque você deseja, por exemplo, converter essa variação de 0 a 10 milivolts para uma tensão maior, para você, por exemplo, integrar isso aí num CLP que você já tem lá no teu processo. Você já tem um CLP ali, ele tem uma entrada analógica ali disponível, você quer resolver esse problema, você quer trazer, automatizar o acionamento ou a proteção, né, ou o desligamento da máquina. Então, atingiu aquela temperatura que eu configurar. Posso configurar depois, porque eu posso dizer assim, ó, quando tiver em 150 graus, eu quero que desligue esse motor, está com alguma coisa errada, né? Então, eu crio uma rotina no programa e compara sempre a temperatura do processo com o 150 ali. Chegou em 150, né? Eu quero desligar. Ah, mas eu quero que um pouquinho antes gere um alarme. Chegou em 120, né? Já gera um alarme para o cara ir lá olhar antes mesmo de ter que desligar, né? Então, você pode configurar essas coisas se você tiver o CLP, né, para fazer isso. Por isso que é interessante, antes do CLP, você tem que ter o circuito de condicionamento. Então, é aí que a gente usa muito amplificador operacional, tá? É, Muito bem. Então, considerando aqui, ó, de novo, o nosso circuito, tá? Eu saí um pouco desse universo para trazer o significado disso para vocês. A gente não pode estudar isso aqui só por estudar e fazer uma prova e passar na matéria e falar, pronto, acabou, né? Se você fizer assim os seus estudos, você não leva com você o conhecimento. Você só cumpre uma tabela, tá? A gente não quer isso. A gente quer que você aprenda para que você tenha sucesso no seu trabalho, que você seja uma pessoa de autonomia, que você vá para o mercado e saiba o que está fazendo, tenha propriedade, tá? Em fazer o que está fazendo, tá? Então, aqui, o sinal de entrada VI, 0 a 10 milivolts desse exemplo, ele vai entrar nesse símbolo aqui, ó. Tem aqui um sinalzinho de mais, sinalzinho de menos. Isso aqui a gente chama de comparador, tá? É como se tivesse uma comparação aqui, uma operaçãozinha que é feita matemática. Então, entra o sinal aqui, entra no sinal de mais, então ele não está sendo alterado em nada, né? E esse outro sinal que também entra, tem uma setinha entrando aqui, ó, chama-se VF, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é esse VF, tá? Então vamos olhar para esse símbolo de comparador aqui.
Tá? Entrou um sinal aqui, entrou outro sinal aqui, e saiu um outro VT. Tá? Então, você já sabe que o VI é o sinal de entrada, tá? Que varia de 0 a 10 milivolts. E você quer que esse sinal, por exemplo, já que eu falei do CLP, então vamos falar do sinal real do CLP? Você quer que ele varie de 0 a 10 volts, não de 0 a 10 milivolts como você tem, porque 0 a 10 milivolts o CLP não vai conseguir ler. O CLP trabalha basicamente com dois valores, 0 a 10 ou 4 a 20, tá? 0 a 10 volts, tá? Ou 4 a 20 miliamperes, que é um sinal de corrente. Aqui eu estou tratando em tensão, então vamos continuar em tensão, né? Então, faz de conta que na saída, tá? Olhando macro, olhando para os grandes primeiro, né? Eu quero entrar com 0 a 10 milivolts, quero ter na saída um sinal de 0 a 10 volts. Esse é o seu objetivo, tá? O teu chefe te pediu para fazer isso. Você vai lá naquela empresa que você vai trabalhar, ou já trabalha, ou você já enxergou essa situação, você quer fazer na prática, e mostrar, ó, eu sei fazer, né? Então, você vai desenvolver o seu circuito. Pegou o teu amplificador operacional, né? Pegou o sinal de 0 a 10 milivolts, vai converter para 0 a 10 e vai jogar lá na tela do computador, né? Quando passar pelo CLP, porque o CLP vai pegar isso aí e vai disponibilizar para você jogar lá no seu computador. Vai ser muito legal, daí vai ver aquele gráfico, né? Porque você que fez isso, então isso é lindo, né? Muito legal. Muito bem, então já entendemos a entrada, entendemos a saída, né? Então vamos voltar aqui no micro agora, né? Olhando para os sinais, tensão de entrada, tensão VF. VF, pessoal, é o feedback, o F de feedback, tá? Que é do inglês, significa realimentação, tá? Então, ele vai pegar um sinal lá da saída e vai trazer ele para a nossa entrada aqui, vai reamostrar ele na entrada, vai fazer uma comparação. Eu vou comparar o sinal que eu tenho na entrada aqui, ó, tá? Com esse sinal que está realmente lá na frente, chegando para mim lá, né? Então, esse fator B aqui, é o fator de realimentação, é que vai fazer esse trabalho para nós, tá? E aí, como resultado disso aqui, nós temos um desvio. Nós temos uma diferença entre os dois sinais, tá? Então, a partir disso, nós temos um ganho, né? É natural que, como eu tenho um ganho aqui, tá? Esse ganho não está aqui no sinal de entrada, né? Então, quando a gente pega o sinal lá da saída e traz para a entrada, esse sinal da saída teve um ganho, né? Lembra que eu falei para vocês que a tensão na saída, VO, ela é igual à tensão da entrada vezes um ganho? Né? Isso a gente aprendeu. Então, aquilo ali é em malha aberta. Malha aberta significa o seguinte, o sinal entra, ele é amplificado e vai para a saída e dá tudo certo. Quando eu faço uma malha fechada ele pega o sinal da saída e traz para a entrada de novo. Então, quando a gente fala em controle, é muito comum usar esse tipo de denominação, tá? Malha fechada. Então, muito bem. Então, o sinal da saída é reamostrado na entrada. A gente sabe que esse sinal tem um ganho, né? A gente quer saber desse sinal comparado no sinal de entrada, né? Sem contar com o ganho, obviamente, né? E aí vai ter uma diferença, que é o chamado de desvio. Então, a VD significa tensão de desvio, né? Por hora, não nos interessa isso aqui. Só estou dizendo que existe, né? Porque em situações mais avançadas vocês veriam isso, né? Aí você teria ali, então, esse local que nós temos o ganho, né? Que é dado em cima do sinal, e o resultado na saída. Então, isso aqui é um diagrama que representa o sinal de entrada, né? E foi amplificado, ele está sendo amostrado na saída, e essa amostra vem aqui para ser feita, então, essa comparação, tá? Então, isso aqui representa um comparador para nós. A gente vai ver muito esse tipo de representação. Quem for estudar a fundo mesmo teoria de controle, né? For pegar lá um livro, por exemplo, de eh, engenharia de controle, né? Que a gente trabalha lá com o NICE, o Ogata, né? O Bishop, né? Tem muitos outros autores lá importantes. Então você vai encontrar essa mesma representação, né? Você vai ter um sistema grande, você vai reduzindo ele até chegar nisso daqui, tá? Então, aquele fator de realimentação tem esse objetivo. A gente pode calcular os ganhos usando ele, tá? Vamos chegar mais à frente com isso depois. Esse é um tema que eu estava comentando com vocês na nossa aula anterior, que é a saturação. A saturação, pessoal, ela é uma característica que ela acontece mais ou menos assim, ó. Vamos falar primeiro
uma situação prática que vai ficar mais clara para todo mundo. E se tivessem feito assim comigo, na época que eu estava aprendendo, ali no início, né? Que aprendendo a gente está sempre. Eu estava aprendendo no início. Se tivessem me falado desse jeito, eu teria aprendido muito mais, né? Então, funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem lá um rádio AM, FM. Você está sintonizando ali uma estação de rádio para ouvir um programa, ouvir uma música, uma notícia, um jogo de futebol, não importa. Você colocou o teu rádio, ligou e está ali. E aí você começa a aumentar o volume do seu rádio, tá? Você gira ali, digamos que aquele potenciômetro, né? Tem ali uma manoplinha, né? O botão, o pessoal fala, né? Você pega ali, gira aquele botão, né? Para poder aumentar o volume, né? Então imagina que você girou metade do botão. Tem mais metade para você girar ainda. Só que você girou metade e já deu no máximo volume, tá? E aí você pega e continua girando, mas não muda mais. Porque na metade ele já chegou no limite. O que isso vai servir? Do que vai servir para você aquele resto que tem para mexer ali, né? Não serve para nada. Então, significa que enquanto na metade ele já aplicou um ganho ao sinal, né? Porque ele amplifica, né? Quando o potenciômetro está ali para limitar a corrente de entrada, né, do seu circuito, e geralmente esse potenciômetro é ligado ali no estágio de amplificação de entrada, né? Que tem alguns estágios ali nos amplificadores, né, de áudio. Então vamos pensar que você tem um sinal puro ali, o sinal que veio do circuito de RF, que sintonizou a estação de rádio, né? Discriminou ela certinho, filtrou, passou ali e trouxe para você aquele sinal e jogou no amplificador. E aí tem o potenciômetro ali. Então, quando você aumenta ou diminui a resistência, você está controlando o que? O volume, né? Que você está produzindo lá, o volume sonoro. Então, essa variação de resistência está trabalhando ali no sinal pequenininho, no sinalzinho que você vai amplificar, tá? E ele entrega esse sinal para o amplificador. Então, o potenciômetro está fazendo isso. Só que aí no dimensionamento desse rádio, vamos pensar que alguém errou nos cálculos lá e colocou um potenciômetro ou então errou alguma coisa do circuito, não importa o que, de modo que quando ele girar metade do potenciômetro, já deu o limite. Então, o teu sinal não vai crescer mais. Lembra que eu falei para vocês? Por mais que exista uma equação cuja tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o ganho, se esse ganho multiplicado pela tensão de entrada ultrapassar o valor da tensão de alimentação do circuito, não vai subir mais, ele vai saturar por ali, né? Um sinal que saturou, você não controla mais. Tá? Então, o ideal é trabalhar dentro dos limites. Se os limites estiverem, por exemplo, entre 0 e 12 volts, então o meu sinal só pode excursionar dentro desses limites. Então, não faz sentido nenhum eu aplicar um ganho que daria, por exemplo, 30 volts. Ele não vai chegar em 30 volts, ele vai bater no 12 e vai ficar por ali. Então, você não consegue mais mexer quando ele satura, né? Entre outros efeitos, né? Então, esse é um exemplo bem simples para a gente poder entender onde é que está esse problema. Senão, a gente fica olhando só para as figuras aqui e não consegue associar. E aí não vai lembrar nunca mais. Vai acabar minha aula aqui, ó. Você nunca mais vai lembrar disso. Então, eu trago um exemplo prático para você entender. Imagina que você faça, então, agora, numa aplicação prática de automação mesmo, você criou um sensor lá que vai medir a temperatura, qualquer variável que você queira. Tá? Eu dou exemplo, a temperatura, que é bem comum, né? Então, você foi lá e fez o seu circuito de medição de temperatura e ele vai ler de zero, igual no exemplo anterior, de 0 a 10 milivolts e vai produzir na saída um sinal de 0 a 10 volts. Beleza, então legal, ficou bem tranquilo. Agora eu posso ligar no meu CLP, né? Ótimo. Mas vamos pensar que a temperatura foi aumentando, ela chegou lá, ela vai de 0 até 800 graus, ela chegou ali em 400 graus e a saída do teu amplificador já está em 10 volts. O que vai acontecer quando a temperatura chegar em 450 graus, por exemplo? Você não vai conseguir amostrar nada, você não sabe, porque ele já saturou antes mesmo da temperatura passar toda a faixa dela. O seu amplificador já saturou, ele chegou num valor que não é legal. Então o ganho está incorreto. Você tem que aplicar um ganho que faça com que o amplificador
produz um sinal na saída proporcional, né? Linearmente proporcional, tá? Então, é outro exemplo para você também lembrar, tá? Então, nós temos os dois casos. Nós temos casos em que nós temos sinais de corrente contínua, né? E temos sinais também que podem alternar, né? Sinais que podem oscilar entre um valor negativo e um positivo, né? Igual corrente alternada mesmo, que a gente tem na tomada. Só que é para sinal pequeno, né, pessoal? Não vai ligar a tomada a um amplificador operacional, porque ele não aguenta, né? Então, tem dois exemplos aqui. Uma situação onde nós temos a corrente alternada e a contínua, só para você ver como se comporta graficamente, né? Então, no caso da esquerda, nós temos um gráfico que mostra uma senoide, né? Só que ela tem regiões que estão rachuradas, essas regiões, o topo da crista aqui do nosso sinal, tá vendo? Ó? Aqui e aqui, ó, né? Isso significa que a tensão de saída é essa linha reta aqui, ó. Ela deveria vir aqui em cima, né? Só que ela já cortou, por quê? Ele saturou nesse ponto aqui, ó. Com certeza o ganho desse amplificador está muito elevado, né? E quando naquela conta simples que a gente faz, né, lá no início, a pessoa não pensou nisso. Quando ela joga o sinal e aplica um ganho, ele, quando está no seu máximo, ele atinge um valor, né, que não dá para chegar. Então ele corta por aqui, né? Então você não vai ter a informação daqui de cima. E como resultado disso, você pode ter uma distorção no caso do sinal de áudio, você pode ter uma leitura incorreta se for o sensor de alguma variável, assim por diante, né? Então aqui é em corrente contínua, né? Porque a gente está trabalhando com um sinal que varia de zero até um máximo, né? Então aqui saturou positivamente, mas você também poderia trabalhar com um sinal negativo. E daí ele poderia, então, trabalhar de zero até um valor negativo e satura aqui também, nesse mesmo local. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de representação. É para você entender como que funciona cada uma delas, tá? Então, saturação é isso daí. Outro parâmetro importante, tá? É a ultrapassagem do sinal. Então, alguns sistemas de segunda ordem, né? Por assim dizer, né? Vamos colocar assim, alguns sistemas que têm inércia, tempo morto, entre outras coisas, podem apresentar esse tipo de comportamento aqui, ó. Vamos pensar que você está aquecendo ali uma panela com água no fogo. Você ligou lá o fogão, acendeu o fogo, né? Colocou a panela lá, tem 1 litro de água e você está medindo a temperatura. Se você colocar um instrumento de medição lá na água, lá, para medir, você vai ver que a temperatura vai começar a aumentar, 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 aumentar. Vai chegar no momento que você falou, bom, aqui eu quero chegar. Eu quero chegar em 80 graus, né? Chegou em 80 graus, você vai lá e desliga o fogo. Nesse mesmo instante, a água para de esquentar, a água diminui, a água continua subindo. O que vocês acham? Então, a água continua, tá? Mais um pouco. Mesmo depois que você retirou a fonte de energia que aquecia ela, né, desligou o fogo, ela continua esquentando mais um pouco, né? Mas aí ela para e aí ela começa a diminuir, ela faz essa curvinha e desce, né? Então, essa reta que você está vendo aqui, ó, descreve o comportamento linear, vai aumentando, aumentando, chega no momento, mesmo sem a energia que deslocou esse sinal até aqui, né? Ele vai continuar subindo mais um pouco, depois ele vai voltar. Então, essa ultrapassagem do valor de referência que você tem, né? Ela chama-se overshoot, conhecida como overshoot, tá? E ela existem métricas para analisar o overshoot, tá? Só que aqui a gente não vai entrar nesse mérito. É só para você entender que nós temos esse tipo temos regras para isso quando a gente fala de controle, né? Então, é uma outra história. Mas o overshoot existe aí, tá? Nos amplificadores, nos processos, na etapa de controle, assim por diante. Bom, aqui a gente vai falar, então, nessa aula, é a aula 9 agora, né? A gente está falando da aula 8, né? Terminando a aula 8. Na aula 9, o que que nós temos aqui? Nós temos uma situação onde serão apresentados circuitos com amplificadores operacionais. Como se dimensiona esses circuitos? Então, a pergunta que eu faço inicialmente é para saber se você já conhece os circuitos com amplificadores operacionais, né? Então, a gente vai falar
nesse sentido com você, respondendo a essa pergunta, né? Se você já conhece, você é um expert no assunto, ótimo, né? Pode até estar contribuindo com a gente aí, tá? Mas se você nunca viu, não se preocupe que a gente vai dar todas as informações necessárias para você sair dessa aula sabendo como fazer, né? Como configurar um circuito com amplificador operacional, tá? Nossa meta, então, é conhecer circuitos com amplificador operacional. Eu não digo assim, pessoal, que nós vamos esgotar o conhecimento nessa aula sobre esse tema, tá? Porque nós não vamos. Esse é um tema muito amplo. Daria para fazer um curso só de amplificador operacional, um curso inteiro, todo dia estudando isso. Você não consegue fazer tudo, tá? Tem muita coisa aí dentro dessa maravilha que é o amplificador operacional, tá? Mas por hora, a gente vai estudar isso aqui, vai conhecer circuitos aí que são importantes e são utilizados, inclusive. Eu tive a oportunidade de encontrar muitos equipamentos, né, de trabalhar com uma diversidade muito grande de equipamentos na indústria, né, trabalhava com manutenção, projetos, né, então era uma indústria eletrônica mesmo. Então, a gente recebia muitos equipamentos de diversos fabricantes do Brasil e do mundo, tá? E esses equipamentos, eles tinham tecnologias avançadíssimas em alguns fabricantes, né? Outros nem tanto, mas alguns que vinham principalmente da Alemanha, né, que vinham do Israel, que vinham da Nova Zelândia, da Austrália, das Filipinas, eu tive um contato com equipamentos assim, né, de eletrônica de potência, instrumentação, e eu pude ver como é que eles fazem, né, nos equipamentos deles. Isso traz um aprendizado muito grande, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente pode dizer assim, quais são os rumos, né, que nós devemos seguir. Porque para quem chegou lá na frente com um dado circuito daquele jeito, é porque já testou diversas topologias, testou diversas opções que o mercado oferece, né? E algumas deram certo, outras não, né? Então, por que que você não pode seguir aquele rumo dali para frente, né? Evitando ter que passar pelas mesmas situações que as pessoas já passaram, porque já validaram, já testaram, já descobriram que algumas tecnologias elas não se aplicam, né? Então a gente aprende com isso, tá? A ciência se dá assim, quando você aprende alguma coisa e você passa adiante, para que aquela próxima pessoa não tenha que refazer tudo que você fez, senão a gente fica andando em círculo, né? Fica patinando naquela lama ali, e a gente não avança. Então, conhecimento é isso. Você desenvolveu uma coisa, documenta, escreve um artigo, né? Pede patente. Então, as pessoas vão ver o que você fez, vão querer fazer igual, né? E aí elas vão tentar fazer melhor, né? Assim por diante, tá? Então, a gente vai pegar aqui lá do início. Só fazendo uma recapitulação rápida, tá? O amplificador operacional, ele começou a ser produzido ali, né? Na década de 1940, tá? E comercialmente falando, isso aí demorou um pouco de tempo, né? Ele foi desenvolvido ali para esse fim, mas a indústria não estava pronta ainda para fabricar os amplificadores operacionais, mas daí elas se adequaram, né? E aí começamos a falar sobre alguns parâmetros, tá, do amplificador operacional antes de entrar nos circuitos. A gente tinha começado a falar sobre parâmetros na última aula, né? Falamos sobre algumas coisas, mas não demos os nomes a essas coisas que eu falei, né? Aqui a gente vai dar os nomes para vocês. Vocês já estão mais ambientados agora, estão sabendo como que funciona, né? Só um minuto. Então, a partir de agora, vamos falar assim, slew rate, tá? Ou SR. Esse parâmetro, ele remete, né, à máxima taxa de variação de tensão na saída do amplificador operacional. Então, o que que você tem que pensar? Qual é a capacidade que o meu amplificador operacional tem de, uma vez que entrou um sinal na entrada dele, de apresentar o sinal na saída? Qual a velocidade que ele consegue fazer isso, né? No caso ali, em volts por uma unidade de tempo, no caso ali, microsegundo. Então, dentro do tempo de um microsegundo, quantos volts que ele consegue produzir na saída, né? Então, entrou um sinal na entrada, ele vai lá e demora um pouco, começa a amplificar o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada está com 10 milivolts, ele tem que transformar isso daqui em 10 volts, mas ele não aparece instantaneamente. Coloquei 10 milivolts, já sai 10 volts aqui.
ele tem uma lentidão, por exemplo, né? Demora alguns segundos, de repente, ou alguns milissegundos, alguns microsegundos, são muito mais rápido, né? Então, qual é a velocidade que ele tem, tá? Então, é a máxima taxa de variação de tensão na saída do amplificador por unidade de tempo, tá? E ele é medido em volts por microsegundo, então é muito rápido, tá? É uma grandeza para muito rápida. E com isso a gente tem que entender o seguinte, que quanto maior for o slew rate, tá? Melhor é o amplificador operacional, tá? Então, é como se eu dissesse para vocês assim, pessoal, essa é a velocidade de resposta que esse amplificador tem. Então, em alguns sistemas, as pessoas trabalham com sinais digitais, né, de telecomunicações, e o sinal ele é todo, né, tem aquele formato binário, né, então ele é quadradinho, né? Então, quando ele tem esse aspecto, você introduz ele ali no amplificador, que você quer aumentar esse sinal, você quer detectar esse sinal de alguma maneira, né, você tem que levar em consideração se, no momento em que a borda de subida acontece, quanto tempo leva para a saída acompanhar isso daí. Então, pode ser que quando ele chegou lá em cima, o sinal já caiu de novo e ele ainda nem chegou lá em cima, né, no máximo. Então, essa velocidade é importante em algumas aplicações, tá? Então, tome cuidado com isso, caso venha a utilizar em amplificadores operacionais, tá? Tem que olhar para tudo isso. Se o sinal não tem frequência de entrada, corrente contínua, então tá tudo certo, né? Não tem problema. Mas quando tem frequência, tome cuidado, tá? Alguns exemplos de amplificadores operacionais e os seus respectivos slew rates, tá? Observe que o 741, que é o mais famoso ali, mais é, difundido, por assim dizer, né? Tem um slew rate de 0,5 volts por microsegundo. Então, quando o sinal é aplicado ali, no caso ali, em microsegundo, né? O sinal é aplicado, ele vai ter uma variação de 0,5 volts no tempo de um microsegundo, tá? No caso do LF351, isso já cresce para 13 volts. Pasmem, tá? Ele tem condições de inclinar muito rapidamente. Ele sobe quase que reto lá no nosso gráfico, né? Ele sai de zero aqui para 13 volts, né? Caso você tenha, né, uma tensão de saída que permita essa saída aí, né? E você tem também o LF318, né, onde nós temos ali uma taxa, acreditem, 70 volts por microsegundo. Essa é a taxa, tá? Essa é a taxa, é o que vai dar a inclinação do teu sinal ali, né? Então, 70 volts por microsegundo é praticamente dizer para você assim que não tem nenhum tipo de atraso, né? Porque ele é muito rápido. Então, é bom você sempre conhecer, né, modelos de amplificadores, olhar os seus datasheets, né? Antigamente, pessoal, não tinha o conceito de data sheet para você baixar, não tinha internet. Então, a gente trabalhava com databook, tá? Então, a gente comprava uma coletânea de componentes, né? Você tinha a cada ano ali, ou a cada 2 anos, um databook. Você comprava tipo uma bíblia, né? Enorme, né? Tinha todos os transistores, todos os diodos, todos os circuitos integrados conhecidos, totalmente organizadinho, assim, de uma forma que você pudesse consultar ali na mão, né? E hoje tem a internet que facilita muito esse processo. O problema é você saber se aquilo que você está lendo é confiável, tá? Então, eu recomendo, sim, que vocês sempre olhem no datasheet do componente, tá? E principalmente do fabricante que vocês estão acostumados, tá? E o datasheet não mente, o datasheet vai te falar a verdade. Então tá, vamos falar agora sobre o amplificador inversor. Vamos lá aqui. Muito bem. Esse talvez seja o formato, né, a topologia mais importante que existe, tá? Então, o inversor. Aí você pode falar, nossa, professor, mas ele inverte o sinal, né? Ele está pegando o sinal na entrada e na saída ele tem o sinal amplificado, mas tem um detalhe, ele vai amplificar negativamente. Nossa, como que é isso? É muito simples. Se o sinal for alternado, ele tem o semiciclo positivo e o semiciclo negativo.
certo? Então, esse sinal vai alternar de positivo para negativo com a dada frequência, né, ao longo do tempo. Muito bem. O que acontece? O sinal de entrada, suponha que seja de 10 milivolts e que na saída seria de 10 volts, né, que é o que a gente está dando no exemplo aí. Essa relação, ela tem assim uma explicação. Você tem que olhar para o circuito, tá? Você vai ver o seguinte, ó, o amplificador operacional é esse componente que eu estou mostrando aqui, esse triângulo deitado, né? E nós temos ali os terminais de entrada e de saída, conforme a gente viu, né? E nós temos aqui o RF, que é o resistor, né? Que vai fazer ali, então, o feedback, ele vai trabalhar é, reamostrando o sinal de saída na entrada aqui do nosso amplificador operacional. Mas vejam, está fazendo isso aqui na entrada inversora, né? Então, botando aqui a nossa fonte de entrada, né? A fonte de entrada é o seu sinal que você tem, 0 a 10 milivolts, né? Milivolts. E ele vai, então, uma vez que ligado lá o sinal, ele vai entrar aqui e vai produzir uma corrente, né? E essa corrente aqui é a corrente impulsionada por essa tensão. Então, os elétrons ali dessa fonte de entrada, eles empurram os elétrons aqui do material do resistor, né? Numa dada corrente limitada, né? Então, circula aqui uma corrente I1, chega no ponto A. Tá com o ponto A, né? Ele está definido aqui como a soma das correntes que entram. Então, a gente tem aqui uma corrente I1, que é o resistor R1, e uma corrente IF, que vem desse resistor que está alimentando, né? Na verdade, esse resistor, ele chama de resistor de realimentação, tá? Então, ele pega a informação da saída e traz ele para a entrada, né? Então, no ponto A, a gente tem essa condição, né? Mas imaginamos assim, que uma vez que tem a corrente IF, a corrente I1, né? Eu consigo usar o mesmo critério que foi usado antes ali, né? Onde nós temos que a corrente IB1, né? Que está entrando na entrada inversora, ela depende ali desses valores aqui de correntes, né? O que seria mais fácil aqui para a gente olhar, né? Uma maneira de pegar esse resistor que está aqui, o valor dele, esse resistor que está aqui, esquecer tudo isso que está aqui, né? E fazer uma conta básica para encontrar qual é o ganho desse circuito. Então, o ganho se refere ao circuito em si, tá? Então, vamos fazer isso equacionadamente agora. Então, lembrando que a corrente I1, que é essa aqui, ó, se eu somar ela com a IF, né, conforme eu falei já, né? Então, a corrente do resistor R1, que eu liguei aqui, ó, a bateria, por exemplo, né? A pilha, o sinal que eu tenho, o que eu tiver de tensão que eu quero amplificar, né? Então, eu coloquei aqui o sinalzinho lá, 10 milivolts, né? Vai produzir essa correntezinha I1, e o IF vai vir aqui, né? Nesse ponto. Depois disso, então, nós temos ali o nosso amplificador operacional, né? Pronto para realizar a amplificação desse sinal, né? E aqui nós temos a corrente de base 1, né? Essa corrente de base 1, na verdade, ela tem não é a base do nosso transistor bipolar, tá? Mas é como se fosse, tá? A gente vai entender assim, ó, eu tenho duas correntes que entram e uma corrente que sai. Então, logo, esse sinal, ele é produto desses outros dois, tá? Então, a partir daí, existe o conceito de tensão diferencial entre o terminal não inversor, que está ligado na Terra, né? E a entrada inversora, que está ligada no sinal, através desse resistor, né? Então, isso nos dá um sinal de saída. Mas aí, olhando para esse circuito, a análise mais importante que você pode fazer é a seguinte: o sinal de entrada, ele passa por um resistor. Ou seja, esse sinal de entrada está sendo, de certa forma, uma impedância de entrada aqui para nós, tá? Que o amplificador operacional tem a sua impedância de entrada, lembra que eu mostrei para vocês na aula anterior? Tem uma tabelinha ali,
e as impedâncias de entrada de cada um deles, né? Mas o circuito garante para você que tem uma impedância de entrada externa através de resistores, você não vai ter problemas com relação a isso, tá? Então, é bem bacana isso daí. Tá? Então, olhando aqui para as equações, ó, a corrente I1 mais IF é igual a IB1. Né? Então, olhando para as correntes, ó, né? Eu tenho I1 e o IF. A soma dos dois vai dar o IB1. Né? E aí, IB1 sendo igual a zero, né? A gente imagina assim, ó, I1, né? É igual a VI menos VA dividido por R1. E a corrente, pessoal, ela vai ter aqui uma carinha assim, ó, I igual a V sobre R. O que seria VI e VA, tá? Se não a tensão diferencial. Então, eu tenho VI e VA, né? Então, tem uma diferença aqui entre esses dois números que já existem aqui, né? E o R1 é o resistor que está aqui, tá? Então, muito bem. Com isso, podemos dizer o seguinte, que a corrente IF ela é igual a VO sobre VA dividido por RF, né? Por conta dessa jogada aqui. Então, VO menos VA, né? Menos, desculpe, dividido por RF, tá? Então, se eu quiser encontrar o valor do RF, eu pego o IF aqui e coloco no denominador, né? Vou fazer uma conta assim, tá? Então, nesse primeiro momento, esse é um amplificador inversor, né? Só. Né? Então, o que nós temos além disso? Né? O sinal entra, passa por um resistor, vai para a entrada. E ali naquele ponto entre resistor e entrada, no amplificador, tem um resistor fechando a malha, né? Muito bem. Aí, o que que a gente tem agora? A gente tem uma dedução de equações aqui, só para vocês terem, né? Poderem entender melhor. Essas equações mostram a relação de corrente, tá? Que existe entre as entradas, no caso ali, I1 e IF, né? Assim por diante. Mas a gente tem que olhar para essas equações aqui. Vamos falar sobre os resistores R1 e RF. Então, R1, uma vez que circulado por corrente, né, eu tenho que entender, né, onde é que isso aqui vai me ajudar, tá? Porque aqui eu tenho VI menos VA, né, V no ponto A, porque é tudo muito próximo aqui, né? Então, eu tenho esses dois elementos, né? VI tem aqui o terra, tem aqui a entrada de fato, né? Isso aqui representa para mim o terra, né? Então, se eu pegar ali, por exemplo, uma tensão VI menos VA, sabendo qual é o valor dela, né? VA zero, então eu teria algo assim, né? Vamos pegar aqui. VI sobre R1 mais V0 sobre RF, que é igual a zero. Tá? Então, maneira de você estar saindo dessa enrolada. Então, aqui nós temos o ganho de tensão, e também foi mostrado na aula anterior, lembra? Quando eu falei sobre ganho, saturação, na aula anterior, eu falei bem de perto ali com vocês, foi bem no início, né? Eu falei que o sinal de entrada passa por um resistor, vem aqui, e ele tem uma operação, por assim dizer, né? E aí é que chega o ponto que eu queria falar com vocês. O amplificador operacional, ele recebeu esse nome porque ele foi fabricado para solucionar problemas, utilizando os recursos atuais, né? O que o mercado precisava, né? Então, na década de 50, né? Talvez até um pouco antes disso, eles começaram a desenvolver ali os componentes comerciais, foram os primeiros também, e ele tem uma característica muito importante aqui, que a gente aproveita, né, dentro do circuito de amplificador operacional, olhando aqui, ó. Então, vamos relembrar. A tensão de saída, ó, AV, né, ela é aquilo que está ali dentro do amplificador, ó. Ganho de tensão é sempre essa relação, tensão de saída por tensão de entrada. Se você for estudar a fundo, professor, estou lendo um livro avançado aqui, tem uma coisa chamada Laplace, vai usar esse conceito, tá? Isso aqui é para sempre, pessoal. Você vai usar isso aí sempre, tá? Então,
o que nos interessa aqui, existe um conceito aqui de corrente mínima na entrada do amplificador operacional. É como se houvesse um, uma camada de dióxido de silício aqui, igual no MOSFET, vamos dizer assim. Que a corrente aqui não faz nada, a corrente é muito pequena. O amplificador operacional tem uma impedância de entrada muito elevada, né? A gente falou sobre isso na última aula, né? Então, essa é uma propriedade importante que ele tem que ter para que não tenha muita corrente aqui, né? E existe um conceito, assim, né, de ter uma tensão diferencial, porém, tá, esse caso aqui, o que acontece? Esse terminal não inversor está ligado aqui na Terra, no zero, no GND. E aqui vai ter uma tensão, né, que a gente está entendendo como sendo produto justamente dessa entrada que está acontecendo aqui, né? Então, um dos motivos pelo qual nós utilizamos amplificadores nessa topologia, tá? Amplificador inversor, é justamente porque ele tem uma impedância aqui na entrada e também conta com a impedância do próprio amplificador, tá? Mais do que isso, quando a gente traz para nossos valores mesmo de tensão, ó, tá? O ganho de tensão, né? Ele é igual, né, em malha fechada, porque tem um F, tá? F é de feedback. Então, o ganho de tensão em malha fechada é igual a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então, se você medir aqui no máximo da tua entrada ali, ó. Aí eu coloquei, por exemplo, 1 aqui e saiu 10 lá, né? Então, 10 está na saída, VO, né? 1 está na entrada, né? Que é VI. Se eu dividir um pelo outro, né? Já faço de cabeça isso aí. Se entrou 10 e saiu 1, tem um ganho de 10 vezes, né? Então, esse é o pensamento para a gente olhar para o ganho. Muito fácil, tá? Muito tranquilo, muito simples, tá? Mas é assim que funciona, né? E aí, olhando para a equação, né? Não vou ficar entrando em detalhes aqui com vocês, tá? Vou passar adiante, só deixar aqui para vocês saberem de onde vem, né? O valor da tensão de saída, ela depende, né, dessa relação entre a tensão VA, aqui, ó, a tensão no ponto A, tá? Então, a VA, tensão que está aqui, menos essa relação, tá? Entre corrente I1 e RF, né? A corrente I1 aqui e RF, que é o resistor de feedback, né? Então, essa relação nos dá, digamos que no ponto A, eu tenha um conceito de curto-circuito virtual, tá? É importante você saber disso. Se você for ler aquele livro que eu indiquei na última aula para vocês, ele vai falar justamente isso, tá? É como se não houvesse tensão diferencial no amplificador operacional, tá? E sabendo disso, a tensão nesse ponto aqui, ela é igual a zero. Então, a VA é igual a zero. Considerando isso, VA sendo zero, sobra o que para mim? Esse sinal de menos aqui, né? V1 sobre R1 vezes RF, né? Então, para nós, tá? Trabalhando essa equação, a gente consegue entender o seguinte, que eu tenho, convertendo aqui para um ganho, né? Eu tenho que a minha tensão na saída e a minha tensão na entrada, né? Representam o que para nós aqui? O ganho, né? Então, se eu tenho que o ganho VF, a VF é igual a tensão de saída para a tensão de entrada, né? Então, eu entendo que menos RF sobre R1 representa para mim essa primeira topologia. Então, de fato, o que você vai usar é isso aqui, ó. No circuito amplificador inversor, tá? Se eu quiser calcular o ganho, né, de tensão, eu calculo assim, ó, AVF é igual a menos RF sobre R1, tá? Inclusive, isso aqui é importante para a sua atividade mapa, tá? Para você entender o que você está fazendo lá. Então, menos RF sobre R1. Então, o que é o RF? Eu vou olhar no teu circuito. O RF, pessoal, é esse resistor que sai da saída e liga na entrada, tá? Então, esse aqui é o RF, resistor de feedback, tá? Então,
nós temos aí e RF sobre R1, tá? Com sinal de menos. Então, é menos RF sobre R1. Tá? Isso é o nosso ganho. A impedância de entrada do amplificador operacional, tá? Em realimentação negativa. Veja que eu tenho aqui aproximadamente o R1 ali, né? Eu falei para vocês, tem um resistor em série ali, né? Então, isso ajuda muito. O fator de realimentação B, eu comentei no início lá que era da última aula, mas vem aparecer aqui nas contas, né? B é igual a R1 dividido por R1 mais RF. Se eu quiser calcular essa relação, tem que usar essa equação aqui, ó. Então, trabalhando com os valores de resistores ali, né, consigo chegar nesse resultado. Aí aqui nós temos uma relação também, né, que mostra matematicamente para a gente o seguinte: esse é o amplificador não inversor. O que que muda desse circuito para aquele anterior? Essa aqui é a segunda topologia, tá? Primeira topologia, amplificador inversor. Esse aqui é o amplificador não inversor, tá? Então, tem diferença. O não inversor, o sinal que entrar nele vai ser amplificado e na saída não vai ter inversão. O que é inversão? Falando em termos de ângulo, né? Se o meu sinal ele está no semicírculo positivo na entrada, quando tem inversão, né, lá no inversor, na saída eu tenho uma defasagem de 180 graus. Tá? Então, quando o sinal está no alto, tá, totalmente em cima, na entrada, na saída ele vai estar totalmente embaixo, tá, e amplificado. Então, isso aí acontece em amplificadores, inclusive amplificadores de áudio, a gente viu lá na aula, né? Disponibilizei para vocês o circuito do amplificador classe AB. Vocês podem ver lá que lá tem uma diferença, né? Entre, na fase, né? Ele cruza ali, ele tem 180 graus. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Não desse aqui, no anterior, no inversor. Esse aqui é não inversor. No não inversor, se o sinal de entrada está em 90 graus, o sinal de saída também está em 90 graus. Eles se acompanham, tá? Então, qual que é a diferença desse circuito para o anterior? Eu vou voltar ali, ó. Olha só. O inversor aqui, ó. Onde é que está o sinal? Como é que eu identifico o circuito? Primeira coisa, onde é que entra o sinal nele, ó? O sinal está entrando no terminal, tá? Que é o quê? Inversor, tá? Tem o não inversor e o inversor. Tá? Então, quando o sinal entra no inversor, ele é inversor. Quando o sinal entra no não inversor, tá vendo aqui o sinal VI? Tá? Ele vai através do terminal aqui, nesse caso B, né? Através desse sinal, desse pino, né? Desse terminal, ele vai até a entrada não inversora. Então, sinal de entrada é aplicado no sinalzinho de mais aqui. Então, isso vai fazer com que ele não mude de sinal, né? E com isso, o GND está ligado naquela rede resistiva, né? Composta de RF, que vocês já conhecem, que é o resistor de feedback, né? E o R1, que antes recebia o sinal, agora a gente foi lá e colocou o GND direto, né? E eu vou colocar o sinal agora na entrada não inversora, tá? Isso nos dá uma equação assim, ó. Que a tensão de saída é igual à tensão de entrada, né? Nós sabemos, mais um ganho, né? Então, VI sobre R1 vezes RF, né? Então, a gente vai lá e organiza a equação, né? Para conseguir isolar os meus valores. Mas, de qualquer maneira, a tensão, né, a queda, desculpe, o ganho de tensão, tá? A AVF vai ser igual a 1 mais RF sobre R1. Então, aqui é um pouquinho diferente, né? No outro era o quê? O ganho de tensão era igual a menos RF sobre R1, né? No inversor. Aqui não, aqui ganho de tensão é igual a 1 mais RF sobre R1. Beleza? Então, ficou aqui em destaque para vocês, ó. Muito bem. Continuando. Mais um circuito chamado buffer. Buffer é um circuito que serve como reforçador de sinal. Ele pode pegar o sinal ali de entrada
e reforçá-lo na saída. Só que ele tem um ganho unitário. O que que isso significa? Que todo sinal que entra sai sem amplificar a tensão dele. Tá? Ele tem um papel importante de dar uma isolação no sinal, casamento de impedâncias, reforçamento de sinais. Ah, eu tenho um próximo estágio ali, vai ser um componente que vai ter uma baixa impedância de entrada. Se eu jogar o sinal sensível ali direto naquele componente, esse sinal vai morrer. Eu vou consumir o sinal ao invés de ler o sinal, né? Então, o que eu faço? Eu coloco antes um buffer, que é simplesmente ligar a entrada inversora, né, do nosso amplificador na saída sem resistor, porque daí não vai ter ganho, né? O ganho é igual a 1. E aí a entrada você coloca na entrada não inversora, né? A entrada mesmo, o sinal que você quer amplificar. Aí você vai encontrar ali, né, a partir dessa teoria, de novo, né, que o ganho de tensão depende da tensão de saída dividido pela tensão de entrada, só que isso tem que ser igual a 1 nesse caso. Essa relação aqui tem que ser igual a 1, né? Então, o buffer ideal seria esse, cuja a tensão de saída seja igual à tensão de entrada, né? Então, tensão de saída tem que ser igual à tensão de entrada. Nós temos também que, para esse buffer ideal, que a resistência interna seja infinita e que a resistência de saída seja zero. Então, na prática, não é, tá? Vai ser resistência de entrada bastante grande, resistência de saída baixa, mas não, nunca vai ser assim, tá? Esse é um caso ideal. Amplificador somador. Muito bem, estamos chegando já nos finalmente aqui da nossa aula, né? O amplificador somador é quando você tem dois ou mais sinais de tensão e você deseja somar eles. E após somar, aplicar uma amplificação, tá? Então você precisa da informação ali de vários sensores, vários pontos ali do teu processo que você está automatizando, né? Você precisa somar esses sinais todos. Depois de somados, aplicar um ganho e então colocar esse sinal na saída, tá? Então a gente tem uma definição que mostra a tensão de saída, ela é igual a menos tudo isso aqui. E por que menos? Porque ele é um amplificador inversor, olha só, tem o sinal de menos aqui, né? Então eu tenho aqui algumas tensões de entrada, V1, V2 e V3, nesse caso é VN, né? Que eu coloquei N aqui. E aí a gente imagina que essas tensões, passando por esses resistores, vão produzir o quê? Uma corrente, tá? Então, tem a tensão V1, passa por R1, tem a corrente R1, I1, que é correspondente a isso. Da mesma forma, V2 produz uma corrente I2, Vn produz uma corrente In, tá? Então, eu posso ter aqui as tensões que eu quiser, né, dentro da capacidade do inversor, do amplificador, né? Muito bem. E aqui tem, então, esse resistor RF que ajuda com relação ao feedback, né, que ele vai produzir, né? Também a integridade aqui dessa operação. Então, é um amplificador inversor, né, ligado ali no GND, a entrada não inversora, né? A saída sempre com relação ao GND. Então, quando a gente faz essa conta aqui, pega a tensão, multiplica pela relação de resistores, né? Pega a tensão, multiplica pela relação de resistores, pega a tensão, multiplica pelos resistores de novo, né? Então, tudo isso aqui vai nos dar um valor, né? Só que esse valor ele é negativo, porque a tensão de saída vai ser sempre negativa, dado que isso aqui vai, no caso, somar as tensões, porém, vai pagar esse custo aqui, né, de ter um sinal negativo. Professor, mas o que eu faço se eu já tenho um sinal negativo, eu quero converter ele para um sinal positivo? É só você amplificar de novo com ganho igual a 1, né, no amplificador inversor de novo, porque ele está dando resultado negativo, né? Então você coloca ali, ele vai converter para o sinal positivo, tá? Então tem como fazer isso. Então aqui está uma maneira de você representar essa equação, né? É o amplificador somador, tá? Então ele tem essas características que a gente já falou no início. A gente fala do somador, né, como um resistor de
equalização, tá? Então, o próprio autor mesmo, o Antônio Pertence Júnior, que eu comentei com vocês, ele cita esse resistor de melhoria, né, no circuito de estabilidade, porque a gente jogaria apenas no GND, né? Mas aqui a gente já pensa um pouquinho em melhoria, porque quando o circuito ele é bem elaborado, ele tem bastante ligações, tem conexões, né? Então a gente consegue desenvolver melhor ele, né? Então, nesse caso aqui, esse resistor RE, ele depende de outros resistores que estão aí para ser dimensionado, né? E ele é um resistor importante por conta da função dele, que é manter a estabilidade ali do amplificador operacional. Agora, amplificador subtrator. Esse aqui é quando você tem um sinal, você precisa subtrair ele, né, para poder gerar uma referência, por exemplo. Então, tem um sinal de erro, tem um sinal que está sendo visto aqui, que eu preciso tirar um offset do sinal, um desvio que o sinal possa ter. Então, eu coloco ali o subtrator para subtrair o sinal, assim por diante. Casamento de impedância, tá? Então, a gente tem aqui, imagina, duas tensões, V1 e V2, vão produzir correntes I1 e 2, e devem, então, estar prontos aqui, né, para que seja amplificado. Então, a partir disso, nós temos aqui a mesma ideia, né? No caso, de R1 ser igual a R2, e RF, então, ser igual a R3, que a gente consegue matar esses dois resistores, né? E uma vez que o RF, que é esse resistor aqui, ele é igual a R3, que está aqui embaixo. Isso aqui é só uma regra para que esse circuito dê o resultado que você espera, tá? Então, o RF, na verdade, aqui, ele é um resistor que vai dar um ganhozinho nesse sinal, tá? Então, quem dá é o amplificador, né? O RF, ele configura esse ganho. E a tensão de saída desse circuito subtrator, ele é positiva, ó. Ela não tem sinal de menos aqui. A menos que você coloque valores aí que vão dar a divisão ali, multiplicação e acaba dando negativo. Mas se não, ele é um sinal, né? Que tem como prioridade ali ser isento, né? Para não ter problemas, né? De tem que ser, mais uma vez, amplificado para poder ser colocado no projeto. O que ocorre é que alguns fabricantes de amplificadores operacionais, exemplo do LM324, né? Eles fabricam um amplificador operacional desculpem, um circuito integrado com 4 amplificadores operacionais lá dentro. Então, aí você vai usando todos, né, praticamente. Vai virar uma placa grande, mas, afinal de contas, ela vai servir, né? Então, o subtrator, né, tem aí essas características, que eu comentei antes, tá? Nós temos aí depois o amplificador diferencial, né? Então, aí, reforçando uma coisa importante, né, os amplificadores operacionais surgiram após a Segunda Guerra Mundial, tinham o propósito de solucionar equações ou operações matemáticas, por isso que chama operacional. Então, veio de operações matemáticas. Então, muita matemática que demoraria muito tempo para ser resolvida na mão, naquela época não tinha computador para resolver para nós, né? Então, é resolvido na mão. Então, esse amplificador operacional realizava essas operações. Diferenciação, que é igual calcular uma derivada, né? Tem integração, que é calcular a integral, né? Então, eu tenho aqui também outros exemplos, tá? Para falar, mas esses aqui são interessantes para vocês, tá? Então, observe que o computador operacional, ele precisa de tempo para se adaptar, né? Mesmo que ele seja um amplificador de boa qualidade, você coloca na placa, tá? Ele está frio ainda, tá? Então, na prática, falando de instrumento, então você ligou o instrumento, já não vá lá achando que aquele sinal de saída. Espera um pouquinho para você poder fazer a leitura. Uns milissegundos, uns poucos segundos ali, ele já estabiliza termicamente, você já tem ali a leitura da saída. Então, tenha um pouco de paciência também. Então, não é tanto tempo assim, mas não queira pegar o primeiro sinal que ele solta, jogar no osciloscópio e já falar, isso aqui é o sinal dele, tá? Então, ele tem ali uma componente importante nesse circuito, que é o capacitor. Tá vendo aqui, ó? Esse capacitor aqui, ele atribui uma constante aqui, que é chamada de tempo, né? Porque esse capacitor precisa ser carregado.
né? Ele tem, então, uma tensão aqui da saída que é amostrada na entrada, que aparece nesse ponto, e tem a tensão na entrada aqui. Então, essas duas tensões aqui, né, vão contribuir para que ele se carregue. Então, uma vez que ele vai carregando, né, eu tenho aí um comportamento, né, que ele tem, então, capacitor, tem resistor, né, e se eu não tinha visto nenhum capacitor até agora no circuito com amplificador, mas agora você vai começar a ver. Aqui, então, é o circuito amplificador diferenciador. Professor, mas aonde é que eu vejo um desse aqui na prática? Se você pegar um amplificador de áudio, vai encontrar uma coisa muito próxima. Vai encontrar um capacitor aqui de acoplamento. Então, se é o sinal VI, esse seria o sinal de áudio, acoplado a partir desse capacitor. E depois eu tenho aqui um potenciômetro aqui em cima para mexer no ganho, né? Então, você variou aqui a resistência, vai variar o ganho dele. Tá? Não é exatamente isso aqui, mas é praticamente isso, tá? Então, essa operação matemática aqui, ó, é o cálculo, né, dessa derivada. Aqui eu tenho uma capacitância que multiplica uma derivada da tensão de entrada, né? Dividido aí por dt, né? dV dt. Então, é uma capacitância, é uma constante C, que multiplica a derivada da tensão, domínio do tempo, mais a tensão de saída dividido por RF, que é igual a zero, tá? Eu tenho aqui uma pequena derivação aqui, né? E a gente consegue converter para isso aqui, ó. A tensão de saída é igual a menos RF, que é o resistor RF aqui, vezes C, multiplica, então, dVi dt, tá? dVi, que é a tensão de entrada, ele vai multiplicar a capacitância, vai multiplicar pela diferencial tensão de entrada no tempo, tá? Olha que bonito. E isso é um amplificador diferenciador. O amplificador integrador é aquele que trabalha com a integral, tá? De 0 até t, da tensão de entrada no tempo, né? E aí, além disso, nós temos, então, o capacitor montado, fazendo ele o feedback, né? Entre a saída e a entrada. É um amplificador inversor também, né? Com o não inversor aterrado, né? Sinal de entrada aqui, e a gente consegue usar, então, aqui o mesmo conceito, né? Como ele é uma tensão aqui invertida, né? Então, a tensão de saída é igual a menos 1 sobre R1C1, e multiplica a integral de 0 até t de VI dt, né? Então, ele vai trabalhar com a área abaixo da curva do sinal de entrada, tá? E aí, então, nós temos um amplificador integrador. E aí, a gente usa isso aí onde? Né? Vou mostrar para vocês. Num controlador PID, onde eu tenho o ganho aqui proporcional, que seria apenas uma resistência aqui, um capacitor, ganho integral, ganho derivativo. Então, eu tenho um circuito onde eu posso trabalhar, né? Aqui tem uma função de transferência, né? De um controlador, né? Onde tem um ganho proporcional que multiplica essa equação, né? Só que aqui ele já está no domínio da frequência. A gente tem a letra S aqui, eu não estou no domínio do tempo mais, tá? Então, não dá para falar na mesma linguagem que eu estava falando antes, tá? Só para entender isso. Essa equação representa esse circuito. Então, controladores PID podem ser desenvolvidos, podem ser implementados a partir de amplificadores operacionais, porque eles conseguem resolver esse tipo de conta e conseguem aplicar uma ação de controle proporcional, uma ação de controle integral com o integrador e uma ação de controle derivativa com o diferenciador. Consegue fazer isso aí com o seu amplificador operacional, fazer um controlador PID, tá? E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui os nossos estudos, tá? Foi uma grande honra, um grande prazer ter ficado aqui com vocês até esse momento, no nosso curso, né? Na próxima semana a gente vai, então, gravar um vídeo falando mais sobre um resumo do que a gente estudou, né? Para ajudar vocês aí a relembrar tudo e fazer uma boa prova, né? Para vocês terem uma boa prova lá no final aí da disciplina. De qualquer maneira, agradeço muito vocês pelo prestígio que vocês têm apresentado, têm frequentado as aulas, tá? E gostaria de desejar a vocês bons estudos, que vocês continuem com empenho aí e aprendendo, né, sempre. Joia? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.